2024 já chegou, gente, e não dá para nós imaginarmos que somente uma reabilitação motora é eficiente para o desenvolvimento geral da criança. O desenvolvimento de uma criança abrange diversos domínios: domínio da linguagem, cognitivo, domínio emocional, sensorial e também o domínio motor. Então não dá para imaginarmos que uma intervenção isolada somente sobre um domínio é suficiente. Pensar nessa intervenção isolada é como querer fazer um bolo só com ovos e farinha. Vão faltar ingredientes, alguma coisa vai fazer falta para que a gente tenha um bom resultado. Então vão ter lacunas que não serão preenchidas quando a gente trabalha de forma isolada. Esses domínios, eles têm uma inter-relação e uma interdependência. Isso acontece por quê? Porque é assim que o nosso cérebro trabalha. Ele trabalha com uma interdependência de áreas, com uma inter-relação de áreas. As áreas se relacionam no nosso sistema nervoso central. Não existe uma parte isolada do sistema nervoso. Não existe uma parte trabalhando sozinha. Existe sempre uma inter-relação de áreas. Podemos ter áreas que dominam mais uma função, mas ainda assim elas vão se relacionar com outras áreas. Então não tem como trabalhar de forma isolada. Nós precisamos de todos os domínios para realmente ter um desenvolvimento efetivo. Um exemplo disso, dessa inter-relação entre áreas, entre domínios, é que no desenvolvimento típico, a marcha independente precede o aprimoramento da comunicação, da linguagem. Isso acontece porque a exploração do ambiente de um bebê que anda é muito diferente da exploração ambiental de um bebê que engatinha. O bebê que anda, ele passa a ter diversas experiências diferentes. E existe uma tendência também de que os pais comecem a aumentar a frequência de fala com essa criança, de comunicação com essa criança. E eles também passam a incluir mais palavras no repertório dessa criança. Então, a fala se desenvolve através da exploração motora do ambiente. Então, aqui nós temos dois domínios interrelacionados: domínio motor e domínio de linguagem, de cognição. E aqui a gente vê claramente essa interdependência dos hemisférios cerebrais, das regiões cerebrais, e também a interdependência dos domínios do desenvolvimento para que a gente tenha um desenvolvimento de fato completo dessa criança. E como fazer isso, né? Como criar essa interdependência, essa inter-relação dos domínios na nossa prática clínica? Como não ficar só focado no domínio motor, no nosso caso de fisioterapeutas? A primeira coisa, gente, é encaminhando esse paciente para outros profissionais. Quando a gente percebe uma demanda, por exemplo, de comunicação, a gente vai enviar esse paciente, vai encaminhar ele para uma fono. A gente pode perceber domínios de cognição ou domínios emocionais, a gente vai encaminhar ele para um colega da psicologia. Então a gente vai fazer encaminhamentos para profissionais correspondentes e o ideal ainda é que a gente troque figurinhas com esses profissionais, para que a gente possa se ajudar dentro da prática clínica, para que a gente possa escolher uma atividade que inclua um domínio de linguagem, que vá de acordo com aquilo que a fono está trabalhando com o nosso paciente, por exemplo. Então aqui a gente interrelaciona domínios. O segundo ponto é que nós precisamos escolher atividades que estejam de acordo com a capacidade cognitiva da criança. Então não adianta eu querer pegar uma atividade de desenhar ou de pintar se a criança não consegue nem segurar o lápis ainda, né? Então a gente precisa entender essa capacidade cognitiva. Não adianta eu pegar atividades de quebra-cabeça muito complexo se ela ainda não sabe montar quebra-cabeças pequenos. Então a gente vai ter que adequar as nossas atividades com a capacidade cognitiva, para que a gente sim trabalhe domínios motores,
mas dentro da capacidade cognitiva, para que essa criança tenha motivação, para que ela participe, para que a gente possa ajudar a desenvolver também essas características cognitivas que ela ainda não tem. E aí também vale uma conversa com um psicólogo que esteja acompanhando essa criança, que pode nos auxiliar nessa questão dos domínios de capacidade cognitiva. O outro ponto é buscar atividades que sejam do interesse da criança. Não adianta trabalhar com bola se a criança não gosta de bola. Então nós temos que buscar atividades que sejam motivadoras para que a gente coloque ali um domínio de cognição e de emoção dentro do domínio motor, para que a gente possa fazer essa inter-relação. Não adianta trabalhar com alguma coisa que a criança não gosta. E eu sei que muitas vezes é difícil escolher, é difícil achar algo do interesse da criança, principalmente para crianças que têm uma alteração cognitiva, né? Às vezes é difícil encontrar algo que elas tenham interesse, mas é uma busca ativa, né? A gente vai ter que tentar e trazer coisas diferentes, e muitas vezes a gente vai conseguir manter a atenção da criança por pouco tempo, e a gente vai sempre tentando melhorar esse foco atencional, que também tem a ver com cognição. E o outro ponto é criar brincadeiras que sejam amplificadas em vários domínios, né? Então a gente pode criar circuitos, eu gosto muito de circuitos que possam incluir domínios motores, né? Por exemplo, no mesmo circuito a gente pode trabalhar força muscular, equilíbrio, coordenação, incluir algo do sistema sensorial, né? Com texturas, por exemplo. Nós podemos incluir nesse domínio também algo da cognição, por exemplo, vamos trabalhar cores, vamos trabalhar pareamento, vamos trabalhar os números, de acordo com aquilo que é a demanda da criança naquele momento. Então, dessa forma, a gente cria essa inter-relação de domínios do desenvolvimento. Eu vou deixar aqui linkado para vocês um artigo que fala sobre isso, então vai estar aqui embaixo, vocês podem ler. E esse artigo fala sobre como que a gente vai fazer a transição da criança para a vida adulta. E isso é muito importante, porque afinal as nossas crianças estão crescendo, elas crescem cada vez mais. Com o avanço da medicina, da tecnologia na medicina, essas crianças estão chegando muito bem na vida adulta. Então nós também vamos trabalhar isso desde a primeira infância, para preparar essas crianças para a vida adulta. E nesse contexto, essa interdependência, essa inter-relação entre domínios do desenvolvimento é um ponto essencial. Então eu vou deixar o artigo aqui para vocês, e aí vocês podem ler na íntegra. Vejo vocês no próximo vídeo.